Stephen King uma vez escreveu sobre uma certa cena de William Peter Blatty onde o demônio faz filho de Jesus foder uma criança. Amarras religiosas à parte. Todo adulto americano entendeu o que o poderoso subtexto do filme estava querendo dizer. Eu sou a Rai e vocês estão ouvindo sobre a escrita. Pessoal, obrigado a todos que resolveram dizer sim na hora de ouvir esse debate especial em homenagem ao Dia Nacional do Autor. E desde já quero avisar que ele será longo e que essa conversa só deve ser ouvida por maiores de 18 anos e se você estiver pronto para ela. Agora eu vou pedir que os meus convidados se apresentem e eu já retorno. Olá, eu sou Ana Rosa, sou escritora independente e contista. Escrevo mais contos de terror, fantasia, dark fantasy. E desde pequena e desde sempre sou apaixonada por Stephen King, Neil Gaiman, fã de filmes de terror. E é isso, sou eu. Próximo. Bom dia, boa tarde aí. Sou o Lucas Trindade, autor também de terror. Gosto muito de Stephen King também. Quem não gosta? Muita gente. Vai, Nani. Boa noite, sou Nani. Eu tenho inspiração também em Stephen King. Gosto muito do Edgar Allan Poe, Lovecraft. E eu gosto muito de escrever dark. E escrevo ficção científica também com uma pegada assim, mais voltada para esse lado sombrio aí das leituras aí desses temas tabus aí. E eu gosto também muito de escrever suspense, é um caminho que eu já tenho trilhado há um tempo. Lucas de Lima, você é o último. Tudo bem. Oi, gente, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. O meu nome é Lucas Corrêa de Lima, eu sou um escritor de horror e terror, principalmente, mas eu também me aventuro bastante em fantasia sombria, fantasia urbana, suspense, essas coisas. Faço parte do Motim Books, que é um coletivo pequeno de 3 autores, onde a gente se ajuda em edição, revisão, diagramação, todas as coisas que têm a ver com a publicação de uma obra, na verdade. No momento eu tenho 2 obras publicadas, disponíveis na Amazon. A primeira delas é o 7 Pecados Sombrios, que é uma coletânea de contos de horror que exploram 7 pecados capitais. E a segunda é o Deus Pálido, que é uma coletânea de contos de horror cósmico e metaficção, que exploram a natureza da realidade, de mentiras, ilusões. É um horror bem metalinguístico e experimental. No momento eu só tenho essas 2 obras lançadas, mas fiquem de olho também no meu Twitter, que por lá vão ter mais novidades daqui a pouco. @LLDelima. Ok, eu sou a última porque eu já estou apresentando esse programa há mais de um ano. Meu nome é Rayane, mais conhecida também como Scarlett. Eu sou autora de suspense, mais frequentemente, mas eu escrevo terror de vez em quando. Eu teatro nesse gênero também. Os meus escritores favoritos já foram citados aqui: Edgar Allan Poe e Stephen King nos meninos, Agatha Christie e Octavia Butler nas meninas. E eu costumo dizer uma criatura do caos, porque eu gosto muito de escrever sobre tirania e sobre pessoas que se transformam em monstros. Então, é basicamente isso que eu faço da vida quando eu não estou apresentando podcast. E vamos começar logo com esse debate. A gente está aqui para falar de violência, de gatilhos que geralmente trazem lembranças ruins, despertam coisas ruins nas pessoas, e o porquê é tão difícil escrever sobre essas coisas. Eu quero começar voltando à minha citação inicial do dia, que eu escolhi de uma ligação entre 2 autores que são praticamente especialistas em cenas extremamente pesadas, que são o Stephen King e o William Peter Blatty. Se vocês não conhecem o nome William Peter Blatty, ele foi o autor do livro O Exorcista. O livro O Exorcista que deu origem ao filme O Exorcista, que é tão conhecido pelo mundo todo. Então, vocês já sabem de que tipo de pessoa nós estamos falando. Então, eu vou começar perguntando para os meus convidados: existe mesmo alguma obrigação inerente de que o leitor deva buscar entender o porquê que uma cena tão pesada existe e está sendo inserida naquele momento da história?
Então, teoricamente, assim, se você vai ler uma obra de terror, você sabe basicamente o que você vai encontrar. Vai encontrar terror. É claro que existem algumas cenas que, para mim, Ana, podem ser pesadas demais. Mas a gente tem que entender por que ela está sendo inserida ali e tentar entender por que aquela cena de violência contra uma criança ou de extrema carnificina está sendo inserida na obra, sim, tá? É claro que existem autores, já li a respeito, que colocam algumas cenas de violência e de agressão simplesmente para chocar, e que não envolve muita questão como posso dizer, não acrescenta na narrativa, entendeu? Só para chocar, exatamente. E o susto pelo susto em si, propriamente dito, sem um gancho no texto, sem um motivo, não acrescenta em nada na história. Mas eu acho sim que pelo menos tem que tentar dar uma entendida no porquê que, no exemplo de Exorcista, porque aparece a cena da menina se ferindo com um crucifixo, no caso. É uma cena forte, é uma cena com criança, mas por quê? Entendeu? Tem um objetivo. Ela tem um objetivo narrativo, não é só para chocar. É isso. É o que eu acredito. Então, seria uma obrigação voluntária dos leitores de irem pesquisar, de se esforçarem para entender. Não cabe a nós, autores, explicar o porquê, é isso? Sim, o autor conseguiria até explicar na sua obra. Por exemplo, dá para entender no subtexto da obra por que aquela cena tá ali ou não. Entendeu? É claro, mas existem casos que não tem motivo nenhum para estar ali, seria só para chocar. Aí fica um pouco complicado de defender autores que fazem isso. Eu acho levemente diferente, eu entendo o que você quer dizer, só que eu acho que tudo que está na obra deve ser por um motivo, claro, como você mesmo falou, só que o leitor não deve tentar entender, se esforçar para entender. Eu acho que a obra em si já deve explicar por si só. Eu não acho que o autor deva, sei lá, pegar um parágrafo e falar, olha, gente, teve essa cena aqui ruim, porque foi por isso e aquilo. Eu acho que a história em si já deve explicar, entre aspas, explicar por que aquilo está acontecendo. Tem que ser algo que é necessário na história mesmo, sabe? Não pode ser jogado. Tem muito disso em histórias de horror, quando são até mal feitas, onde tem uma cena que é pra chocar só porque é pra chocar mesmo, sabe? Tipo, isso acontece bastante com coisa de estupro, por exemplo, que é só pra dar um impacto no leitor. Na minha opinião, cara, eu acho que todas as cenas que estão numa história, o autor deve incluir com algum objetivo. E se o leitor não entendeu, eu acho que é mais culpa do autor do que do leitor, geralmente. Algumas vezes o leitor realmente só não pegou o que a história estava querendo dizer, e realmente isso daí não é nada demais. Mas na maioria das vezes o autor que pecou em deixar claro por que alguma coisa estava acontecendo. Eu tenho uma visão parecida com a do Lucas, e ao mesmo tempo parecida com a da Ana, se eu tiver entendido os dois corretamente, que é basicamente o seguinte: um autor ele escreve uma cena qualquer, né, pesada às vezes, e se isso não acrescenta nada à obra, né, a história em si, é uma escrita ruim. A pessoa escreveu de uma forma simples, não se esforçou, né, para tentar criar um horror ou um terror, às vezes,
com uma atmosfera, né? Só simplesmente teve preguiça, foi lá e colocou uma cena para chocar mesmo. Só que ao mesmo tempo, o leitor ele precisa ativamente tentar buscar na história o porquê daquela cena estar ali. E é basicamente isso. Não tem como você virar e falar, eu não entendi essa cena, então o autor é ruim ou alguma coisa assim. Porque às vezes te falta um conhecimento prévio, ou você não conseguiu, às vezes, uma palavra sutil, né, que consegue demonstrar o porquê daquela cena. Mas existem, sim, muitos autores. Já li algumas obras assim. Já fui uma pessoa que escreveu uma cena só para colocar lá, meio que para chocar, que não acrescentava muito na história, que dava para ser tirado facilmente, mas é um pouco dos dois. É um pouco do autor de conseguir demonstrar com a sua escrita o porquê daquilo ser importante, mas também do leitor, né, buscar entender o porquê daquela cena estar lá, se houver um porquê, né? Eu compactuo um pouco do que vocês estão dizendo, e eu penso exatamente dessa forma, né? Eu acho que o autor ele tem aí a liberdade, né, de escrever, pensar aí universos que ele quer e colocar cenas que ele quer. Entretanto, parte muito da ideia da sua obra pede aquele tipo de cena, né? Porque às vezes o que acontece com a gente quer falar de um tema que a gente acha interessante, mas que não pertence à história. E aí a gente coloca ali e aquilo passa a não fazer tanto sentido. Então, eu acho que, na verdade, é uma via de mão dupla, né? O leitor, ele se esforça ali para poder tentar entender, e a gente, enquanto autor, né, dentro da nossa narrativa, eu acho que a gente vai podendo explicar por que essa cena está ali, por que ela faz sentido para aquela história, para aquele universo, enfim, que você criou. Então, eu penso muito disso, porque assim, os leitores também que vão procurar os gêneros, eles já sabem automaticamente o que eles estão buscando. Eles já sabem o que eles vão encontrar. Então, eu acho que parte muito disso, parte mais dessa via mesmo da gente pensar se a cena, né, que a gente está querendo colocar, inserir, faz ou não sentido para a história. Até que ponto eu estou querendo colocar alguma coisa para mim, ou eu estou querendo colocar alguma coisa que contribua com essa história, com a evolução desse personagem, enfim. Bom, antes de passar a segunda pergunta do debate, eu vou dizer apenas o seguinte: essa história de vir prevenido, de sabendo o que você vai encontrar em cada gênero, é comum para nós que estamos envolvidos com eles desde sempre, basicamente, porque nós nos apaixonamos por esses gêneros sombrios e continuamos mergulhando nessa história. Mas vocês que estão começando no terror agora, seja escrevendo ou lendo, é bom que vocês façam o repertório de vocês com livros mais, como eu vou dizer, leves, antes de chegar nos mais pesados, para que vocês se acostumem ao cenário. Porque, na verdade, ler terror e escrever terror é se acostumar com o cenário, é adquirir conhecimento através do cenário, não tem outro caminho para isso. Indo para outro aspecto da escrita, se eu me coloco na função de um escritor de uma história com gatilhos, com violência explícita, com cenas pesadas para outras pessoas, eu me torno ou não automaticamente responsável pelas reações e sensações dos meus leitores? Sim, você se torna. Ossos do ofício. Quando você escreve uma cena pesada, você assume o risco de estar dando um desconforto para alguma pessoa, por exemplo. No final das contas, tudo que você coloca no seu texto, você é responsável por aquilo. Eu não acredito que isso seja necessariamente uma coisa ruim. Eu não acredito, por exemplo, que você deva se privar de falar de assunto X ou Y. Eu só acho que quando você for falar, se você parar e pensar, não, ok, eu quero colocar uma cena aqui
com violência extrema, com violência sexual, com coisas que são reais no nosso mundo e que tem pessoas que estão traumatizadas com isso, você deve entender que, muito provavelmente, não importa como você falar, vai machucar alguém, e ainda assim você tem que lidar com aquele assunto com o maior cuidado e delicadeza possível, mesmo que seja mesmo que você esteja criando aquilo sabendo que é para gerar medo e desconforto em uma pessoa. Você sempre tem que ter em mente a reação que você vai ter nos seus leitores. E sim, não importa o que seja, você é responsável pela reação que alguém tem quando você lê um... Eu concordo com o Lucas, tá? Realmente nós somos responsáveis, mas essa responsabilidade, às vezes, a gente não tem, como escritor, não tem ideia, porque o que causa gatilho para uma pessoa não é o mesmo que poderia causar em mim. É por isso que a gente tem que ter muito discernimento, e por isso que uma leitura sensível é muito importante quando a gente vai escrever uma obra, na minha opinião. Por exemplo, eu me sinto extremamente incomodada em ver agressão física e abuso psicológico em crianças. Apesar de ser muito fã de Stephen King, apesar de adorar It, eu entendi quando eu li, eu era criança. O It, a primeira vez que eu li, eu tinha 12 anos. A idade dos personagens. Eu entendi na época, mas, assim, fiquei um pouco chocada. Adorei o livro. Mas é aquilo, o que causa desconforto em mim pode ser uma coisa, mas o que causa desconforto em outra pessoa pode ser outra, que eu não vou ter a noção, eu não vou saber porque não causa em mim, entendeu? E sim, nós somos responsáveis por qualquer coisa que os nossos leitores sintam quando a gente escreve, porque é esse o objetivo. A gente escreve para as pessoas sentirem coisas quando leem, independente do gênero, mas a gente tem que assumir essa responsabilidade sim. Entendeu? É nossa culpa, entre aspas. É isso. Eu também acredito que a gente, enquanto autor, né, a gente leva essa responsabilidade primeiro. Porque quando a gente pensa numa obra, a gente pensa no que a gente quer que esse leitor experimente. Então, quando a gente escreve um dark, quando a gente escreve um sombrio, um terror, então, assim, quais são os elementos narrativos que eu vou usar para alcançar experiências nesse leitor? Então, eu quero que ele sinta muito medo, eu quero que ele se revolte, eu quero que ele, né, falando um pouco aí do romântico, eu quero que ele sinta amor, né, pelo casal romântico. Então, assim, qual é o tipo de experiência que eu quero que o meu leitor tenha quando ele pegue essa leitura, né? Porque eu acho que é muito isso que a gente, enquanto autor, pensa, né? E quais são também, muitas das vezes, as reflexões que nós queremos que eles façam. Então, eu penso que talvez até inconscientemente a gente não pense nessa responsabilidade que a gente tem em relação a produzir sensações, mas enquanto nós, autores, né, estamos aí produzindo histórias, criando cenas, eu acho que dependendo disso, a gente tem que pensar muito, né, como que a gente quer que esse leitor experiencie essa cena, essa leitura. Então, eu acredito que a gente é responsável, sim, porque é o nosso objetivo produzir experiências, produzir sensações, e não tem como a gente fugir disso. A partir do momento que a gente produz isso, a gente se torna responsável. Bom, o que eu tenho a acrescentar a isso é o seguinte, como a Nani disse, existe um... tá, só um minuto para você voltar. Quando a gente escolhe escrever, nós temos um querer que é muito esquisito, qualquer um vai concordar comigo nisso, de querer causar tristeza, a gente quer causar desconforto, a gente quer causar medo, a gente sente um desejo muito estranho de querer causar em vocês as piores sensações possíveis, através dos nossos vilões, que também são nossos protagonistas, muitas das vezes. E isso faz com que a gente automaticamente assuma a responsabilidade sobre tudo isso. Agora pode continuar.
Não, só queria falar que todo profissional, né, ele é responsabilizado pelo que ele faz. Um médico, se ele faz uma cirurgia com imperícia, ele vai ter que responder por isso. Um engenheiro construiu um prédio que caiu, ele vai responder por isso. O autor é a mesma coisa. Fez um livro e esse livro não saiu da forma com que ele queria. Paciência, entre aspas, a culpa é dele. Ele vai ter que arcar com isso. Ele tem responsabilidade, né? Quando ele estava escrevendo lá, ele tinha uma ideia e às vezes não foi feita da maneira com que ele queria, e é para isso, né, por isso, que a gente tem que procurar sempre as leituras sensíveis, leitores beta, pessoas para ler e falar, isso daqui não ficou legal, isso daqui eu acho que podia ser de outra forma, ou então todo esse capítulo aqui não faz o menor sentido, tira isso, pelo amor de Deus. Eu, como escrevo muito sobre tiranias, sobre ditaduras em si, eu acabo esbarrando com situações onde são cenas muito violentas por si só, e elas precisam ser violentas como são para que o horror de estar vivendo debaixo de um governo autoritário seja demonstrado como verdadeiramente é. Porque muitas vezes não se ligam no fato de ter uma autoridade tão abusiva em cima de você, caso não venha violência sendo exercida. Então, quando eu assumo a responsabilidade de escrever sobre um formato de governo que assusta, que paralisa, que oprime, eu também assumo a responsabilidade de ensinar o porquê que esse tipo de governo deve ser repudiado. Ou pelo menos é nisso que eu vejo quando eu estou escrevendo sobre tiranias. Indo para a terceira pergunta, estamos aqui, em maioria, com de horror e derivados nessa mesa. E essa nossa jornada de horror, desconforto e, às vezes, nojo, faz com que nós sejamos acusados de ter narrativas tóxicas. E eu acho que essa é a pergunta mais difícil do debate inteiro. Esse tipo de acusação vem de um lugar de pessoas que desconhecem o propósito dos nossos gêneros, ou a acusação de sua história é tóxica, ou a sua história é problemática, é justa em alguma medida? Eu acho que depende muito da história, porque realmente as nossas histórias não vão ser um mar de rosas, né? Escrevendo terror e horror, elas vão ser pesadas. Porém, existem temas e existem circunstâncias narrativas que são usadas hoje em dia, ainda infelizmente, que não tem porquê e são um desserviço, tá? Principalmente quando você fala de abuso sexual. Uma vez eu li um conto, eu não vou lembrar o autor, que no conto dele, a menina, ela era de horror, tá? A menina, personagem principal, era uma bruxa, e basicamente, toda vez que ela era estuprada, ela ficava mais poderosa. Isso é um desserviço total, eu não consigo imaginar um absurdo tão grande como mulher, entendeu? E eu fiquei muito mal. E porque dá a entender que a violência que a personagem sofreu foi uma coisa boa para ela. Dá a entender que ela precisa agradecer ao agressor por ter ficado poderosa. E não é isso que funciona, não é assim que funciona. Então tem casos e casos. No caso dessa narrativa que ele usou, pobre e preguiçosa, na minha opinião. Assim, não tem nem como se defender. Mas é claro que existem outras situações de violência que podem envolver estupro, porém, ele não tem o foco da cena não é mostrar que depois de uma violência sexual a mulher ficou mais forte. Ou então é porque essa é uma desculpa tão barata que a gente vê em tanto livro, e eu fico muito chocada com isso. Isso realmente me causa gatilho em mim. Mas existem outros casos que realmente, assim, não são tóxicos, porque é o que a gente escreve, entendeu? Então depende muito de por que está sendo escrita aquela cena de violência. Por que
qual é o motivo, qual é a narrativa, qual é o gancho daquela cena dentro da história toda. Então, é isso. Depende do caso, entendeu? Não tem como responder essa pergunta genericamente. Então, eu vou falar um pouquinho. Eu até gosto muito de discutir, né, de conversar sobre essas questões, porque eu, enquanto autora de temas tabus, gosto muito de transitar pelo sombrio e desses temas, né, que a gente não são bem vistos, né, pela sociedade em geral. Eu lembro que quando eu comecei a escrever meu livro, as pessoas me falaram: nossa, você nunca vai publicar esse livro. Eu falei: por quê? Porque tem conteúdos muito pesados aí e tudo. E o que eu penso em relação a isso? Quando você escreve uma obra, né, como acontece aí várias vezes, obras que tem estupros e tudo mais, essa questão do objetivo, né, que você escreve. E tem também aquilo do... Como que eu vou dizer, né? O que eu quero provar, o que eu quero fazer com isso. E o que eu penso dessa questão é o seguinte: eu acho que a gente não conhece, a gente, enquanto sociedade, qual é a proposta artística, qual é a proposta literária. Então, assim, se eu escrevo um dark, em que tem muita cena de estupro, tem cena, enfim, né, tem essas narrativas, esses temas que são próprios do dark, eu tenho o objetivo que eu quero alcançar com ele, e é lógico, né, que as pessoas vão ter, eu estava conversando isso esses dias, é importante que a gente tenha avaliações negativas em livros dark, porque isso significa que a sociedade está pensando de forma certa. Então, quando você escreve uma cena de um abuso, né, e aí as pessoas falam: nossa, que nojento, não sei o quê. Então, assim, a gente pensa: opa, funcionou. Porque é essa proposta, né? Que aí a gente esbarra muito com aquela questão da romantização, né? Que é um termo que está sendo muito falado hoje em dia. Então, eu penso muito nisso. Eu acho que muitas das vezes o que a gente entende, né? O que a sociedade entende, talvez como narrativa tóxica, eu acho muito legal que há essas críticas em cima dessas narrativas, e eu acho muito importante que a gente tenha também essas narrativas justamente para a gente poder refletir sobre isso. Mas eu acho que isso só acontece, né, essas coisas quando a gente fala de escritores assim que são muito criticados na internet, porque a gente, quanto sociedade, a gente não sabe qual é a proposta artística, o que você vai encontrar num livro que é dark, o que você vai encontrar num livro que tem terror. Então isso acaba fazendo uma mistura, porque a gente não consegue compreender esse impacto a que ela se propõe. Então eu penso que seja isso, eu acho que seja uma questão de desconhecimento mesmo, e eu acho que a gente, enquanto produtores dessas narrativas, a gente tem que estar problematizando isso e tem que estar fomentando, né, essas discussões. Então, assim, quando alguém fala: eu não gostei disso, que coisa nojenta, é isso mesmo, porque é para ser nojento mesmo, né? Para causar esse impacto, para causar ao leitor aquela repulsa de falar: nossa. Então, é isso que eu vejo, né? Dentro dessa percepção do que a gente chama de narrativa tóxica. Bom, como a Ana falou, né? Existem aqueles textos, aqueles contos, né? Enfim, histórias que são mal escritas, que a pessoa às vezes não teve o cuidado de pesquisar sobre o assunto, ou arranjar alguém para ler e falar, apontar onde tem problema. Mas nesses casos aí são muito justas, né, as acusações de que é uma narrativa tóxica, que é uma história que não tem porquê, não deveria ter sido publicada, enfim. Agora, tem, né, as histórias de terror, horror, ou seja lá qual gênero que seja, em que aquela cena está estruturada, o autor teve um cuidado, e essa cena é necessária para a narrativa de alguma forma,
aí não tem jeito. A acusação, eu acho que fica um pouco fraca, né? Sempre todo mundo pode acusar o que quiser. Nós vivemos até então num país livre, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado um pouco e tentar entender o que está acontecendo no texto. O autor também tem que ter o cuidado, né, como a gente falou, como eu falei antes, pelo menos, de tentar mostrar o porquê daquela cena estar ali. E é isso. Às vezes, realmente, uma cena não foi necessária, então a história em si é algo só para gerar, para chocar mesmo, nem é só gerar desconforto, mas para ser polêmico. Existem histórias e livros inteiros que são realmente tóxicos, só que muitas vezes não é bem isso. É complicado falar desse assunto porque é uma coisa tão ampla e tão subjetiva que apontar, ok, isso daqui pode, isso daqui não pode, é impossível, basicamente. Eu acho que na hora de escrever alguma coisa, é menos a ver com o que você está falando e sim como você está falando. Você pode tratar sobre qualquer assunto que você quiser, contanto que você tenha em mente o que você está falando e como você pode abordar aquele assunto da melhor maneira possível para gerar a reação nas pessoas que você deseja realmente. Para não ficar muito escrachado algum assunto mais delicado. Mas, no final das contas, é só aquilo mesmo, né? Bom senso, não seja a única pessoa que lê a sua história, dê para leitores betas, edite, revise, mostre para outras pessoas antes de você publicar, que se você fizer isso, provavelmente alguém ainda vai se sentir mal com a sua história, mas ainda assim você vai ter um pouco mais de visão sobre o que você está falando. Sem falar que quando aparecem cenas muito pesadas, escatológicas, que o autor assumiu a responsabilidade sobre elas e acaba de muitos autores voltarem nesses livros anos depois e acabarem assumindo, poxa, eu sinto vergonha dessa cena, ou se eu pudesse eu teria reescrito. Eu mesma fiz uma coletânea de contos chamada Flagrante Delicto, que todos os personagens principais de cada conto são assassinos. E existem 2 contos ali que, se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais teria escrito. E um deles é o Templário. O Templário é basicamente um fanático religioso da Igreja Católica que mata pessoas na base da religião dele. E se eu pudesse, eu não teria escrito esse conto. Eu escrevi ele com raiva, e escrever com raiva é um caminho sem volta. Você acaba fazendo coisas que você se vergonha na maioria das vezes. E eu me envergonho daquele conto, já apaguei ele da minha vida, eu jamais voltaria a tentar reescrevê-lo, porque ele não tem salvação. Porém, existem cenas que possuem salvação, então você pode voltar, reescrever e editar quantas vezes você achar necessário. Depois disso, ainda vai ferir pessoas, mas ao menos você terá uma garantia de que você fez um bom trabalho. Porque muitas das vezes a nossa vontade de escrever no terror é realmente causar nojo em vocês. É realmente deixar vocês tristes, deprimidos, assustados. Porque a gente quer causar repúdio pelo que é errado. No fundo, é isso. A gente quer que vocês se sintam desconfortáveis para que vocês sintam o quanto aquilo é errado e não repitam a vida real. São livros, mas também são avisos. É esse tipo de ensinamento que eu tento tirar toda vez que eu leio uma obra de horror. Eu tento tirar como um aviso sobre o quanto profundamente sombrio o mundo pode ser, um ser humano pode ser. Eu também gosto de pensar sobre esses demônios nessas horas, porque quando você bota um demônio em questão, eu vou pedir a vocês falarem sobre isso também, quem já lidou com o fato de estudar um demônio, que nós temos histórias como a dos Warren. Tem uma parte no primeiro livro, se não me engano, que fala sobre Jesus uma puta. O escritor simplesmente se desprendeu de tudo que ele tinha na cabeça e escreveu sobre Jesus ser uma puta. Isso é errado. É errado para quem acredita na figura de Jesus Cristo. Para quem não crê na figura de Jesus Cristo, é relativo se é errado ou não, tanto faz.
Tem outra coisa também nesse meio de fazer um demônio dizer certas coisas. Se ele é um demônio, ele é uma criatura do profano, ele é uma criatura das trevas, não tem como você fazer um demônio leve. Ou tem. Vocês conhecem alguma história onde o demônio é leve? Cara, só se fizerem uma versão do Gasparzinho, né, do demônio. Porque eu desconheço. Eu acho que essa criação, né, do demônio, né, leve, ela foge da proposta, né, eu não escrevo sobre demônios, mas assim, já li alguns autores que escrevem, foge da proposta o que o simbolismo do demônio representa, né? Então, eu acho que pode ter escritores até que consigam fazer isso. Mas aí a gente cai nisso, né? Será que está simbolizando, que representa essa figura demoníaca, né? Não sei, eu acho meio difícil por conta disso, por conta do que aquele elemento ali na história, ele simboliza. O que simboliza isso? Então, é algo realmente muito pesado, porque veio da nossa construção, né? Histórica, religiosa, enfim. Sim, eu concordo. Demônios não conseguem ser leves. Ele é a encarnação de tudo que é mal, ruim e repulsivo. Tudo que existe de pior no mundo é o demônio, né? E eu realmente, se li alguma coisa com algum demônio mais leve, não me lembro. Óbvio que existem obras e séries que mostram um Lúcifer bonzinho e tranquilo, mas aí já é uma outra área, ele não é visto como um demônio, entre aspas, é como se fosse um anjo caído, e cai toda aquela questão de anjos e do catolicismo, das religiões, né, baseadas na crença de Deus, anjos, Jesus Cristo e tal. Mas, realmente, um demônio leve e um anjo mau não faz muito sentido, baseados nas figuras do que eles são. Anjo a gente até consegue encaixar mais vendo um anjo mau, mas demônio leve, bonzinho e não, eu não faço isso porque isso aqui é demais para mim, entendeu? Não vou matar criancinhas porque isso aqui já é pesado demais para um demônio. Não acredito que funcione. Demônio deixa de levar a alma porque fere os princípios dele. Estilo essa alma, nem eu quero. É tipo a alma do Bolsonaro, até o ruim que nem o demônio tá querendo levar. Tem o corpo seco, né? Basicamente. Basicamente. Ai, Jesus. Enfim, gente, é isso que a gente tá querendo entregar a vocês. Uma conversa que fosse séria, mas também descontraída no final das contas, porque escrever sobre gatilho é um desafio para qualquer um de nós que já sofremos de qualquer tipo de trauma ou qualquer tipo de violência, ou até testemunhamos isso. No fim das contas, o que a gente quer é fazer com que vocês tenham coragem de assumir o que vocês escrevem. Porque envolve muita coragem escrever terror, né? Porque ter coragem de publicar um livro que fala sobre, vamos lá, a Sociedade do Suicídio, que é um dos livros da Nani, isso, o título dele, para mim, já é um assombro. Mesmo sabendo que a história não foca no ato. Pra mim já é um assombro, porque eu passei por uma tentativa de suicídio. Então é um gatilho para mim muito sério. É uma coisa sobre o qual eu não consigo escrever. Mas eu me desafio a cuidar de mim e a me policiar para poder ler sobre livros como o dela. Entendem? Então vai muito disso também, de você cuidar da sua saúde mental e preparar ela para encarar certos mundos e certos livros. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir o que a gente disse. E até a próxima. Eu sou a Rai e vocês acabaram de ouvir o Sura Escrita. Uma escritora de horror brasileira escreveu: aprender a matar é como aprender a morrer. Um dia você morre e pronto. Ninguém aprende a matar.
Isso é conversa fora de tira. Todo mundo nasce sabendo. Se você tem uma arma na mão, já sabe de tudo. De Patrícia Mello, no livro O Matador.